Olá, sou Gustavo Coelho Martins e hoje abordarei brevemente o projeto Análise e Quantificação de Certezas de Modelos Matemáticos de Terapia por Hipertermia, de código APQ 01226-21, com foco em impactos da computação de alto desempenho e quantificação de certeza no tratamento de câncer por hipertermia. Neste projeto, houve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e orientação do professor Rui Freitas Reis. Aqui temos os principais assuntos que serão abordados nesta apresentação. E neste primeiro momento, começaremos falando sobre a computação de alto desempenho. A computação de alto desempenho consiste basicamente na utilização de supercomputadores e sistemas especializados em processar grande quantidade de dados em supervelocidade. Com isso, é possível criar desde simulações extremamente detalhadas e precisas até imagens e gráficos com alta definição e altíssima nitidez. E aqui é possível observar exemplos de aplicação da computação de alto desempenho, com foco nos aspectos práticos e visuais. Esses exemplos ajudam a demonstrar sua importância em ambientes de processamento intenso e detalhado, que buscam sempre se aproximar aos cenários que tentam emular suas propriedades físicas e visuais com a maior perfeição possível. A computação de alto desempenho consiste principalmente em aumentar a eficiência de tarefas grandes e complexas, que demandam muito tempo e poder computacional para serem concluídas. Isso é possível por meio de alterar sua estratégia sequencial, a qual resolve cada uma das etapas dessa tarefa, uma depois da outra, para uma estratégia paralela, que resolve todas as etapas dessa tarefa simultaneamente. Isso é extremamente importante para procedimentos que demandam muito processamento, como grandes volumes de dados e simulações precisas. As GPUs, que são as unidades de processamento gráficos, são componentes essenciais na computação de alto desempenho, especialmente em tarefas que exigem grande processamento de dados, como grandes unidades de videogames e as simulações mostradas anteriormente. Elas são capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o que são as ideais para esse processo. Isso pode ser observado no processo de pintura ao lado, onde a CPU, unidade de processamento central, consegue coordenar apenas um emissor de tinta, enquanto a GPU consegue coordenar milhares, realizando a pintura muito mais complexa em muito menos tempo. Para ilustrar melhor o conceito de paralelismo, nós podemos ir para a cozinha de um restaurante lotado. Independente da capacidade do chefe, ele ainda vai ter que passar por várias etapas para preparar o seu almoço: cortar, lavar, empratar, temperar e cozinhar os ingredientes. E isso pode levar muito tempo, e são tarefas que poderiam ser resolvidas facilmente por seus assistentes, que cada um poderia resolver essa tarefa, entregar os ingredientes prontos para o chefe, e ele poderia por fim empratar e entregar o seu almoço. Em resumo, o paralelismo consiste em, ao invés de executar uma tarefa depois da outra, juntam-se várias tarefas e as executam simultaneamente. Isso é extremamente importante em ambientes onde tem muitas tarefas para serem concluídas e seu tempo de execução é crítico, desejando que elas sejam realizadas o mais rápido possível. Aqui é apresentada a aplicação prática da computação de alto desempenho do projeto específico de tratamento de câncer por hipertermia, permitindo a simulação da propagação do calor por todas as células do tecido de maneira simultânea e acelerando a simulação. Essa simulação ajuda a prever como o calor se propaga no corpo, permitindo aos médicos ajustar o tratamento para maximizar a eficácia e minimizar o dano aos tecidos saudáveis ao redor. A seguir, falaremos sobre a quantificação de incerteza. A quantificação de certeza é uma matéria que mede a incerteza dos resultados de um modelo ou de uma previsão. Isso é extremamente importante em áreas que demandam grande precisão, como cirurgias e aparelhos de medida. Todo esse cuidado é feito para evitar erros inerentes aos processos e aos erros gerados pelas limitações técnicas dos aparelhos e seus operadores. O funcionamento da quantificação de certeza pode ser explorado ao tomar a medida de alguma coisa repetidas vezes. Durante as medições, algumas delas vão retornar um valor um pouco maior do que o correto e outras um pouco menor. Como todas elas, haverá um intervalo onde elas foram tomadas e uma média também. Além disso, também haverá uma distância do valor correto realmente. Compreender essa incerteza é crucial para melhorar a precisão dos modelos e das afirmações sobre o que está realmente sendo medido, pois a capacidade de avaliar e ajustar a incerteza permite que os modelos sejam continuamente melhorados e apurados. Com isso, vale destacar três métodos de quantificação de incerteza principais: a análise de sensibilidade, que avalia como a variação dos dados de entrada impacta nos resultados do modelo; os métodos bayesianos, que utilizam a probabilidade para atualizar a incerteza à medida que novas informações são fornecidas; e a simulação de Monte Carlo, que executam múltiplas simulações para estimar a distribuição dos resultados possíveis. Um exemplo prático pode ser encontrado na previsão meteorológica, onde pode-se usar a quantificação de certeza para analisar a precisão de chuva de uma certa cidade. Considerando que o modelo meteorológico prevê 70% de chance de chuva, pode-se dar a quantificação de certeza em cima de alguns outros dados, como a umidade, a temperatura e a pressão atmosférica, além da complexidade do modelo, para avaliar se realmente será grande mesmo a chance de chuva dentro dessa cidade. Neste projeto específico, a quantificação de certeza foi utilizada para analisar o comportamento do tratamento do câncer por hipertermia em diferentes cenários.
Após encontrar o melhor local para a aplicação de injeções de nanopartículas magnéticas, um assunto que foi tratado num pitch anterior a este, foi analisado como o calor se comporta em diferentes variações de ambientes que ocorrem no corpo do ser humano. Um desses cenários é a variação do número de capilares, vasos sanguíneos de menor calibre. Em regiões mais periféricas do corpo, como mãos e pés, existe uma maior quantidade de capilares do que em regiões mais centrais, como o tórax e abdômen. Entretanto, observa-se que a temperatura do tecido saudável se manteve em um intervalo seguro e que a tecido tumoral se elevou até que toda sua extensão estivesse morta. É possível observar que a margem de erro para a temperatura do tecido canceroso se alarga devido à variação do cenário, porém ela ainda se mantém em um intervalo seguro. Outro cenário é a variação da velocidade do sangue que passa pela irrigação perdida no local do tumor. Novamente, observa-se que a temperatura do tecido saudável se manteve em um intervalo seguro, enquanto o tecido tumoral se elevou a um ponto onde ele se encontrava totalmente morto. Além disso, é possível observar que a margem de erro para a temperatura do tecido cancerígeno se alargou ainda mais do que a do gráfico anterior. Porém, ele ainda se manteve em um intervalo seguro para o ambiente do ser humano. Com isso, pode-se concluir a importância da integração de ambas tecnologias, pois a computação de alto desempenho permitiu simulações rápidas e detalhadas da propagação do calor e acelerou significativamente o processo de avaliação e planejamento terapêutico. Além disso, a codificação de certeza forneceu análise detalhada das variações dos resultados e garantiu a otimização das direções para minimizar o impacto do tecido saudável. Com isso, o objetivo foi alcançado e acelerou o desenvolvimento de tratamentos mais precisos e eficientes para tecidos cancerígenos. Por fim, gostaria de agradecer ao orientador Rui Freitas Reis e as instituições, Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, por permitir a execução do projeto, a FAPEMIG pelo financiamento e a Faculdade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado pela atenção.